Python, Java, linguagem C, C++, Ruby, JavaScript, COBOL, Visual Basic. Existem literalmente centenas de linguagens que a gente pode estudar e aprender hoje em dia, e há muito tempo na verdade. Mas uma pergunta que o pessoal sempre faz aqui no canal, para mim, e também nas minhas aulas presenciais, nos cursos que eu ministro, é a seguinte: será que a gente pode ou consegue aprender duas ou mais linguagens de programação ao mesmo tempo? Já que existem tantas linguagens e o tempo que a gente tem é curto, será que a gente não pode tomar um atalho e estudar várias delas simultaneamente? Bom, esse vídeo é sobre isso. Eu vou dar minha opinião a respeito desse assunto. Será que é possível a gente estudar e efetivamente aprender várias linguagens de programação simultaneamente? Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo então eu vou responder a essa pergunta. Será que é possível aprender mais de uma linguagem de programação simultaneamente? E a minha resposta também vai se aplicar ao aprendizado de outros tipos de tecnologias, não apenas linguagens de programação puras, mas também, por exemplo, o uso de frameworks, bibliotecas e outras tecnologias no mundo da computação. Lembrando desde já que essa é apenas uma opinião pessoal, certo? Baseada na minha vida, no que eu aprendi, naquilo que eu tive de experiência ao longo do tempo de carreira que eu tenho. Bom, para começar, temos algumas questões para considerar. Então é o seguinte, é importante, antes de você pensar em aprender várias linguagens de programação simultaneamente, é importante que você se faça essas seguintes perguntas. Primeiro, você é iniciante? Você está iniciando no mundo, na carreira, em tecnologia agora, ou você já está nesse mundo, já trabalha na área, por exemplo, ou já estuda tecnologia há muito tempo, ou há um tempo pelo menos? Essa é uma questão muito importante. Por quê? Quando você é iniciante, é altamente provável que você ainda não conheça fundamentos, bases da computação. E, nesse momento, estudar duas linguagens de programação, ou 3 ou 4, é um pouco complicado. Na verdade, até uma linguagem de programação pode ser complicado para quem é iniciante. Então, eu recomendo que, caso você seja iniciante, começou a estudar há pouco tempo, começou a estudar esse semestre aqui, por exemplo, recomendo que você se foque mais nos conceitos básicos, nos fundamentos de computação e programação. Lógica de programação, por exemplo, metodologias, paradigmas de desenvolvimento de software, entender o que é orientação a objetos, entender a arquitetura de computadores, como funciona um computador. Isso tudo é muito mais importante no começo do que aprender as linguagens em si. Porque eu, particularmente, acredito que se você é iniciante e tentar aprender várias linguagens simultaneamente, você pode acabar se enrolando e, no final das contas, perder um grande tempo e não aprender nenhuma nem outra. É claro que isso não se aplica a 100% das pessoas. Algumas pessoas têm muito mais facilidade e podem acabar, sim, aprendendo mesmo sendo iniciantes. Mas não é geralmente o que acontece. Eu, pessoalmente, acredito que para o iniciante é interessante aprender a primeira linguagem de programação mais a fundo, e isso já vai te tomar um bom tempo, e só então partir para o aprendizado de mais linguagens. E aí talvez você consiga, com mais desenvoltura, estudar e aprender várias linguagens de programação simultaneamente. Lembrando que estudar é uma coisa, aprender é outra coisa distinta. Não necessariamente porque você está estudando, você está aprendendo. E isso é um ponto importante a se considerar. Um outro ponto importante é o seguinte: vamos supor que você realmente vai estudar duas ou mais linguagens simultaneamente. Você decidiu, vou estudar, eu já estou no mundo da informática há um tempo, da computação há um certo tempo, já tenho experiência, já aprendi os fundamentos, quero estudar duas ou mais linguagens ao mesmo tempo. Bom, nesse caso, o que eu posso sugerir é o seguinte: tente evitar linguagens que são muito próximas entre si, que são parecidas demais em termos de estrutura, sintaxe, semântica, etc. Por quê? Porque você pode acabar confundindo as estruturas de uma linguagem com a outra e ter uma dificuldade um pouco maior em algo que não era para ser tão difícil. E eu traço um paralelo com o estudo de idiomas, estudo de linguagem humana. Se você vai estudar dois idiomas que são muito parecidos, vamos supor que você quer estudar espanhol e italiano ao mesmo tempo, você pode acabar confundindo as linguagens, começar a trocar palavras de uma com a outra, começar a se atrapalhar na hora de falar, de expressar suas ideias,
e isso vai acabar atrasando o seu aprendizado. A mesma coisa acontece com linguagens de programação. Então, linguagens que têm uma sintaxe muito parecida podem ser mais complexas. Até um pouco parecidas entre si podem te dar um trabalho extra. Então, se você quer aprender, por exemplo, C# e Java simultaneamente, pode te dar um trabalhinho adicional. Mas se você quer aprender, vamos supor, Scala e Python ao mesmo tempo, são linguagens bem distintas entre si, de paradigmas diferentes, e vai ser muito difícil que você confunda os paradigmas, confunda as estruturas de uma das linguagens com a outra. E é possível assim que você aprenda com mais facilidade. É claro que eu estou dizendo isso, claro, caso você tenha a liberdade de escolher as linguagens por algum motivo qualquer. Se você for obrigado a aprender a linguagem, porque ou na escola é exigido, ou no seu trabalho é exigido, não tem muito para onde fugir. Você vai ter que estudar linguagens mesmo que sejam parecidas entre si. Mas se você tiver a chance de escolher, escolha linguagens que não são muito similares, que são de famílias distintas. Uma linguagem orientada a objetos, uma procedural, uma linguagem declarativa, uma linguagem funcional, por exemplo. Isso provavelmente vai facilitar a tua vida. Como eu citei anteriormente, se você já consegue programar em outra linguagem, já aprendeu programação em alguma outra linguagem, com certeza vai ser mais fácil você aprender uma nova linguagem e talvez duas ou mais simultaneamente. Por quê? Porque os fundamentos você já absorveu. Você já sabe o que são estruturas de dados, já sabe o que são estruturas condicionais de repetição, o que são variáveis, o que são funções. E esses conceitos eles aparecem nas linguagens de programação repetidas vezes. Uma vez que você tenha dominado esses conceitos e já saiba programar em uma linguagem, isso é importante, porque você já sabe como se constrói um software, como se faz um programa, como se escreve um algoritmo em uma linguagem específica. Você vai transportar esse conhecimento que você já internalizou para outra linguagem. E aí talvez você consiga estudar duas linguagens simultaneamente com mais desenvoltura, com mais facilidade e consiga aí alcançar o seu objetivo com mais rapidez. Mas é importante que você tenha em mente que quando eu digo você já sabe programar em uma linguagem, significa que você realmente sabe programar na linguagem. Não que você só memorizou algumas funções, um pouco de sintaxe e escreveu alguns projetinhos aí em casa, uns programinhas, uns exercícios que você pegou na internet ou fez na escola ou na faculdade. Não. Quando eu digo isso, eu significo que, eu quero dizer que você realmente sabe programar em uma linguagem, é capaz de desenvolver um software ou um sistema completo e entregá-lo. Aí, provavelmente você vai ter muito mais facilidade para aprender duas ou mais linguagens simultaneamente. Outra pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: você realmente precisa disso? Você realmente precisa aprender duas linguagens, estudar duas linguagens de uma vez? Por que você quer aprender duas linguagens de uma vez? Para ganhar tempo? Porque a empresa pediu? Porque você tem curiosidade em aprender? Eu acho isso bem legal, mas não é exatamente um motivo que te levaria a querer estudar duas ou mais linguagens simultaneamente. Porque aprender programação não é fácil, demanda tempo, demanda esforço, demanda bastante estudo. Então, pensa nisso. Se você realmente precisa, tem um motivo grande, grave, sério, você vai estudar e provavelmente vai aprender as linguagens. Mas se o seu motivo é só curiosidade, porque eu gosto, eu quero saber, eu quero dar uma olhada, você corre o risco de acabar perdendo um tempo grande tentando estudar várias linguagens, aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, mas no final das contas não aprender nenhuma delas a fundo. Então, toma cuidado com isso. Tua motivação é importante. Por que você precisa aprender várias linguagens simultaneamente? A motivação, inclusive, ela te ajuda a estudar com mais afinco, a não desistir, a não parar. Quando você se deparar com uma estrutura mais complexa, um algoritmo que você não consegue entender, um trecho de código que você não está conseguindo escrever, não está rodando, a motivação que você tem vai te fazer, com certeza, se esforçar mais, não desistir, não se desestimular e provavelmente vencer esse obstáculo. Se você não tiver essa motivação, se está estudando linguagens só por estudar, é grande a chance, grande a probabilidade de você deixar para lá uma linguagem quando atinge um obstáculo, deixar outra e no final das contas não estudar nada a fundo.
Outro ponto importante é o seguinte: quanto tempo livre você tem para estudar? Uma coisa é a gente querer estudar algo, outra coisa é a gente ter tempo livre para aquilo. Eu, por exemplo, tenho um monte de assuntos que eu gostaria de estudar. Vocês estão vendo uma estante de livros aqui, eu tenho uma outra aqui, tenho outra aqui, na verdade eu tenho 3 estantes de livros aqui ao meu redor, com um monte de assuntos, inclusive fora da computação, que eu gostaria muito de ler, gostaria muito de estudar e aprender. Mas, para isso, eu preciso ter tempo, e tempo é alguma coisa que infelizmente me falta bastante. Porque eu já estou envolvido com vários projetos, tenho meu trabalho do dia a dia, que me toma aí 8 horas diárias, o canal da Boston Treinamentos, e outros projetos mais fora a vida pessoal da gente. Então, você tem tempo para estudar isso tudo? Quero aprender linguagem C, Python e Ruby. Você tem tempo para estudar essas 3 linguagens? Porque, olha só, estudar linguagem não é só pegar um tutorialzinho na internet, ler como é que se faz um if-else em cada linguagem e escrever um Hello World, não Olá Mundo. Não, cara, você tem que fazer projetos, você tem que criar aplicações, você tem que testar, você tem que debugar, vão ocorrer erros, você tem que procurar sanar esses problemas, entender por que eles ocorreram. Você tem que colocar a aplicação para funcionar no final das contas, senão você não aprendeu nada. Programar e não desenvolver o programa significa que você não fez absolutamente nada. Então, você tem que ter tempo para isso. Isso tudo demanda tempo. Você tem esse tempo? Põe isso no papel. Verifique aí quantas horas semanais você tem disponível para poder fazer esse estudo, que provavelmente vai ser um estudo adicional na sua vida. Se você tem tempo sobrando, maravilha. É grande a chance de você conseguir atingir esse objetivo. Eu não tenho muito tempo, eu tenho 1 hora por semana para estudar. Cara, 1 hora por semana para estudar, é bem provável que você não vá aprender nenhuma linguagem de programação. Você precisa de muito mais tempo do que isso. Então, se você não tem tempo, você tem 2 alternativas. Ou você não estuda, ou você arruma esse tempo. Eu, particularmente, preferia tentar arrumar esse tempo. Então, tenta reorganizar a sua agenda, verifique as coisas que você faz no dia a dia, o que pode ser acelerado, o que pode ser deixado de lado, como é que você pode acomodar as suas tarefas para conseguir um tempinho para estudar as linguagens de programação que você quer ou precisa aprender. E eu recomendo que você estude todos os dias. Programação é algo complicado que a gente só aprende na prática. Eu já falei isso dezenas de vezes em dezenas de vídeos aqui no canal. Então você tem que praticar bastante. E quanto mais linguagens você quiser aprender e agregar, mais você vai ter que praticar. Umas dicas que eu posso dar, caso você vá entrar nessa empreitada de aprender várias linguagens simultaneamente, primeiro, tente desenvolver os mesmos algoritmos nas várias linguagens. Isso facilita, porque ao desenvolver um algoritmo ou fazer um programinha específico, que executa uma tarefa X numa linguagem, você internaliza aquela funcionalidade do programinha, e quando você vai para outra linguagem é mais fácil você desenvolver aquele programinha na outra linguagem e absorver a sintaxe dela também. Então, escrever o mesmo projeto em mais de uma linguagem de programação vai te ajudar a aprendê-las simultaneamente. É a mesma coisa quando a gente estuda idiomas também. Eu sempre traço esse paralelo. Se você estudar o mesmo texto, usar o mesmo tipo de texto em várias línguas diferentes, é mais fácil que você consiga aprender aqueles idiomas, as estruturas, as frases, a gramática, etc. E em linguagem de programação é a mesma ideia. Outra dica é sempre fazer pequenos projetos. Não é estudar só com pequenos exercícios ou algoritmos do tipo preciso calcular uma média ou então preciso escrever mensagens na tela. Não, é tentar fazer um projetinho que realmente resolva um problema. Pensa no problema que você tem aí. Eu gostaria de uma aplicaçãozinha que calculasse o retorno dos meus investimentos financeiros, por exemplo. Existem muitas aplicações que fazem isso, mas você quer uma personalizada. Legal, tenta desenvolver uma aplicação dessas numa linguagem, tenta desenvolver a mesma aplicação em outra linguagem com um paradigma diferente. De repente você desenvolve uma versão dela para desktop, uma versão para web usando linguagens diferentes, uma versão para dispositivos móveis. E aí você vai aprendendo as diversas linguagens e no final das contas você vai ter um projeto funcional, usável, que te motiva a estudar aquilo e que provavelmente você vai acabar até usando no seu dia a dia. Então isso facilita, fazer projetos funcionais nas diversas linguagens e repetir os mesmos projetos. Claro que para algumas linguagens um projeto
serve e esse mesmo projeto não vai servir para outra linguagem se o paradigma for muito diferente. Algumas coisas que eu faço em desktop, por exemplo, não são adequadas para web e vice-versa. Tá? Mas sempre que possível, tente encaixar projetos desse tipo. Então, trabalhar por projetos é excelente para o seu aprendizado. E lembre-se, a primeira linguagem de programação é a que vai mais te dar trabalho, provavelmente. Tá? Talvez muito trabalho. Depois que você dominar a primeira linguagem, as demais, tenho quase certeza, você vai aprender com muito mais facilidade, mesmo que sejam linguagens de paradigmas muito diferentes. Então, foque-se bastante na primeira linguagem e depois o mundo é seu. Você vai aprender quantas linguagens você quiser com consciência, para não perder o teu tempo e no final ter um resultado satisfatório. Tranquilo? Bom, eu quero saber de vocês agora. Vocês estudam mais de uma linguagem de programação ao mesmo tempo, ou mais de um framework, ou bibliotecas? Né? Se sim, quais e por quê? Deixem aqui nos comentários. Né? Quero saber de vocês aí. Quem é que está estudando C++ e Java ao mesmo tempo? Quem é que está estudando Python, Ruby, PHP ao mesmo tempo? Ou outras linguagens mais modernas? Quem é que está estudando Go? Quem é que está estudando Kotlin ao mesmo tempo? Ou bibliotecas específicas? Deixa nos comentários aqui embaixo. Vamos alimentar essa discussão que é bastante interessante. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!